agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores ouvintes, passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu Band News! O programa de hoje começa embarcando no maior navio de cruzeiro que já esteve no nosso país e que está se despedindo de uma temporada de cruzeiros histórica. A bordo do MSC Seashore, que está fazendo a travessia do Brasil para a Itália, a companhia anunciou uma grande novidade para o final do ano. Paranaguá, no Paraná, se junta ao seleto grupo de cidades que vão embarcar passageiros para a temporada 2023-2024. Vão ser 16 saídas, visitando Itajaí, Buenos Aires, na Argentina, e Punta del Este, no Uruguai. O navio escolhido foi o MSC Lírica, que tem capacidade para receber até 2.600 passageiros. Estarão por aqui também outros 5 navios da companhia: o Harmonia, o Preciosa, o Civil e o MSC Grandiosa, a grande atração. O 6º navio vai ser o Música, com embarques na Argentina. O Partiu Band News marcou presença nos eventos a bordo do MSC Seashore antes de ele deixar as águas brasileiras. E lá nós conversamos com o diretor-geral da MSC no Brasil, Adrian Ursili. Adrian, primeiro de tudo, parabéns. Paranaguá vem aí, tudo bem? Tudo bem, André, obrigado. É um prazer estar aqui com você no MSC Seashore, nessa despedida do navio do Brasil, numa temporada de sucesso, e com uma alegria muito grande poder anunciar essa novidade para todo o mercado brasileiro. Uma novidade que nós já vínhamos namorando há bastante tempo, até porque é uma das missões, um dos objetivos que a MSC sempre persegue, de abrir novos destinos e abrir novos portos de embarque, inserindo novas cidades no nosso programa, vamos dizer assim, no mundo dos cruzeiros, e ao mesmo tempo oferecendo para os nossos hóspedes mais uma opção de passeio, seja com atrativos turísticos, históricos. E a vinda do Paranaguá é uma novidade muito feliz, porque Paranaguá é um porto muito importante do estado do Paraná, tem uma importância histórica bastante grande para o estado, está muito próximo de Curitiba, ou seja, vai ser uma facilidade logística importante para toda a população do Paraná e arredores que quiserem embarcar próximo de casa, 40, 50 minutos de carro, para um cruzeiro de 7 dias, visitando Itajaí, Punta del Este e Buenos Aires. Durante toda a temporada 23-24 serão 16 saídas. E para o público que estará a bordo do MSC Lírica, ou seja, embarcou em Buenos Aires ou em Itajaí, vão poder conhecer as belezas do litoral do Paraná, as belezas, os recursos, todas as atrações de Paranaguá em si, mas também os arredores, Ilha do Mel, Morretes, Caiobá, Guaratuba, Matinhos, entre outros. Então, com isso nós teremos 6 portos de embarque no Brasil, do Nordeste ao Sul. Maceió, Salvador, que atendem a região do Nordeste, Norte e Nordeste, Santos e Rio, que são os principais portos, os maiores portos do Brasil, onde nós concentramos a maior parte das nossas operações, e agora Itajaí e Paranaguá, para completar o leque do Sul, e vamos buscar novas opções para poder oferecer para o brasileiro sempre mais alternativas próximo de casa. 2 cidades de cada região do Brasil que vão poder embarcar passageiros, né? Como você disse, 2 no Nordeste, 2 no Sudeste, 2 no Sul, e ainda vem navio para a região Norte, que é espetacular isso, né? É verdade, nós estamos ampliando o número de cidades visitadas. Na temporada 22-23 nós visitamos 13 cidades. E na temporada 23-24 nós visitaremos 17 cidades, 4 cidades a mais. Isso inclui Paranaguá, Belém, Manaus e Alter do Chão, se eu não estou enganado. Ou seja, são cruzeiros de volta ao mundo, cruzeiros pelo Brasil. Nosso objetivo é continuar ampliando as rotas e o que a gente puder agregar de novas cidades, novos estados, para poder induzir a economia, impactar na receita dessas comunidades, gerar mais emprego, trabalho e ao mesmo tempo oferecer para os nossos clientes novos destinos turísticos exóticos, diferenciados, atraentes. Nós estamos
cumprindo a nossa missão, que é agradar a todos, vamos dizer assim. Você sabe, Adriano, que eu acho que o ouvinte que escutou o programa da semana passada deve falar assim, que sacanagem do André Coutinho, muito legal, ele foi pro Paraná na semana passada, falou de Curitiba, então ele já estava sabendo que ele ia viajar pro MSC Seashore e que iriam fazer esse anúncio super importante pro estado do Paraná. Eu não estava sabendo. E, aliás, vocês são bons de guardar segredo, hein, Adriano? E você é bom de turismo, né, pelo jeito, porque você tá antevendo as coisas. Não, nós planejamos isso nos últimos 2 anos. Inclusive, no início dessa temporada, em novembro de 2022, nós fizemos uma escala teste em Paranaguá com o MSC Harmonia, o navio que sai de Itajaí para o sul do Cone Sul, sul da América do Sul. Fez uma escala teste, funcionou, foi muito satisfatório, autoridades ficaram satisfeitas, nossa equipe técnica ficou satisfeita e com isso fomos avançando nas tratativas técnicas, operacionais para poder confirmar esse destino. Na última semana nós recebemos aval da nossa matriz, assim como das autoridades, e foi um momento oportuno e propício justamente nesse evento que nós estamos fazendo de despedida da temporada, comemoração e celebração dos resultados alcançados, poder trazer essa novidade para o Brasil, porque o Brasil ganha, né? Temporada 23-24, com Grandiosa, Civil, Preciosa, Harmonia, Lírica, que vai fazer o embarque justamente em Paranaguá, e o Música embarcando na Argentina, né? Antes da gente fazer o fechamento dessa temporada, a temporada do ano que vem deve ser a maior da história, né? Sim, será. Nós temos um crescimento mínimo de 7%. Eu digo mínimo porque podem ocorrer ainda adições, transformações de cruzeiros de 8 dias em 2 de 4, mudanças ainda, às vezes, mesmo prolongamento, extensão da temporada. Mas 7% já é certo que nós cresceremos para a próxima temporada. Com Grandiosa como grande novidade, novamente teremos a maior temporada de todos os tempos, com o maior navio de todos os tempos. E é um navio, assim como o Seashore, o Civil e nossos outros navios, cada um ao seu tempo, marcaram um momento, revolucionaram o setor de cruzeiros no Brasil. O Grandiosa vem com esse mesmo objetivo, com essa mesma pegada. É um navio que o brasileiro vai se impressionar, vai se encantar. Ele, além de ser o maior navio da temporada, ele tem números e dados que impressionam. Para vocês terem uma ideia, conta com uma promenade interna, o que a gente chama de uma galeria interna, de 90 metros de comprimento, com lojas, chocolaterias, restaurantes e um teto em abóboda com LED de 90 metros, onde são transmitidos imagens, vídeos, festas. É de outro mundo, é uma coisa que o brasileiro nunca viu e vai ter oportunidade de conhecer em águas brasileiras, saindo de Santos, indo para o Nordeste todas as semanas, visitando Salvador, Maceió e Búzios, num cruzeiro de 7 noites, de novembro até março do ano que vem. Por falar em grandiosa, a gente está encerrando uma grandiosa temporada, né? Ainda tem alguns dias, né? Então tem pessoas que estão nos ouvindo que certamente vão embarcar ainda nesses últimos dias de temporada 22, 23, mas você já tem alguns números a serem comemorados e para compartilhar com os nossos ouvintes, né, Adriano? Foi uma temporada recorde, uma temporada difícil, porque foi uma retomada no turismo, onde nós tivemos que, obviamente, superar muitas adversidades, pandemia, os protocolos, mas com a ajuda de todo o setor, autoridades, agentes de viagens, parceiros, nós realizamos uma temporada fantástica, tivemos 100% de ocupação dos nossos navios, obviamente 100% dentro daquilo que era possível, porque nós tínhamos 2% de cabines ainda separadas para possíveis contingências, protocolos, em caso de incidência de Covid, por exemplo, a bordo. Então, nós fizemos 98% de ocupação em todas as saídas. Com isso, alcançamos uma marca recorde de 500 mil de passageiros embarcados no Brasil a bordo dos nossos navios. Também recebemos 100 mil turistas estrangeiros vindo da Argentina, Uruguai, Chile, toda a América Latina, Europa, Estados Unidos, o que também representa um impacto econômico positivo com o ingresso dessas divisas nas economias locais e nacionais, ou seja, quanto mais operação, mais hóspedes viajando, mais navios, mais arrecadação de impostos, mais tributos, mais abastecimento de navios, e isso tudo gera uma cadeia econômica muito extensa. Só para você ter uma ideia, a MSC Cruzeiros é atualmente líder de mercado com 65% de market share, e a nossa projeção de impactos econômicos diretos e indiretos, utilizando o estudo da CLIA, que é a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, com base no estudo da FGV, proporcionalmente a esse estudo, a nossa contribuição foi de aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de reais na economia nacional e uma geração de empregos diretos e indiretos induzidos de mais de 30 mil postos de trabalho. Ou seja, para um país, assim como todo o planeta, que está saindo de um momento de recessão econômica causado por uma
pandemia que impactou sobremaneira vários setores, principalmente o turismo e o setor de eventos, poder contribuir dessa maneira é muito positivo e nos deixa muito feliz, além de realizar o sonho de 500 mil brasileiros de viajar pelo seu país, pela América do Sul, a bordo desses navios incríveis. Cada um desses 500 mil que quiser repetir a dose já pode reservar a próxima temporada. E se você está nos ouvindo e fala assim, poxa, como é que passou uma temporada dessa e eu não embarquei? Principais agências de viagem, consulte seu agente de viagem, já dá para se programar, né? Totalmente. E lembrando, os navios mais modernos no mundo estão no Brasil hoje em dia, né? Diferente de 10, 20 anos atrás, que nós recebemos os navios talvez um pouco mais antigos. Agora não. O Seashore foi lançado ano passado e está aqui pela primeira vez. O Grandiosa foi lançado há 3 anos atrás e virá no ano que vem, no final desse ano. Então, os equipamentos de última geração, super confortáveis, com muita animação, excelente serviço, gastronomia completa, muita atividade para todas as idades, crianças, jovens, adolescentes, adultos, melhor idade, enfim, tem para todos os gostos. Procure seu agente de viagem, temos promoções para reserva antecipada, inclusive até 31 de abril tem uma promoção especial. Quem reservar e comprar até 31 de abril pode acumular créditos a bordo de até R$ 1.500 para consumo a bordo, além de outras vantagens que os agentes de viagens vão poder dar todo o atendimento e prestar informação possível aí, para que todos possam garantir as férias perfeitas e completas com a MSC. E aí tem aquele ouvinte que fala assim, mas eu não falo nada de inglês, eu só falo português, não tem problema, né? Não tem problema porque o português é uma língua oficial da nossa frota. No Brasil e no exterior, todos os nossos navios falam português. Aqui no Brasil ainda mais, porque estamos em águas brasileiras. Então, um grande número de tripulantes são brasileiros, nossos cardápios, nossos avisos, no toalete, nas cabines, materiais impressos. Você vai encontrar sempre tudo em português, além de outros idiomas que nós trabalhamos, mas isso não é uma desculpa para se divertir e poder conhecer pela primeira vez o que é navegar e ter férias a bordo. Estamos aqui a bordo do MSC Seashore, está se despedindo da temporada brasileira. O MSC Seashore vai continuar, vai fazer a travessia agora, vai até a Itália. Se eu me esconder bem escondido na minha cabine, alguém vai me encontrar? Vai te encontrar. Vai te encontrar porque nós precisamos limpar as cabines, nós precisamos cuidar dos nossos hóspedes, então... E não vai ser legal escondido, André. Vamos conversar depois, a gente faz uma condição especial e você segue. Mas é melhor seguir como passageiro, não como gaiato, né? De jeito nenhum. Então, tá bom. Vou ter de desembarcar no Rio de Janeiro, mas foi uma experiência fantástica. Muito obrigado por nos convidar. O navio é realmente espetacular. Prometo que eu não vou ficar escondido. Não façam isso, porque as condições, o custo-benefício de uma viagem de navio, se você nunca viajou, se você nunca pesquisou, você vai se surpreender. O custo-benefício de uma viagem de navio é uma das melhores experiências que você pode ter na sua vida de turista. Obrigado, viu, Adriano? Imagina, obrigado a você. Se tiver curiosidade para ver imagens do MSC Seashore, dê uma espiadinha no meu Instagram, @cadêocoutinho. Tem pergunta, alguma dúvida? Manda lá, @cadêocoutinho. Partiu Band News FM com André Coutinho. Uma pesquisa recente do Ministério do Turismo aponta que o turismo ecológico foi responsável por 1/4 das viagens que foram feitas aqui no Brasil em 2022 e que cada vez mais e mais viajantes dizem procurar destinos e experiências que se preocupem com o meio ambiente, com o bem-estar do nosso planeta. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a Thaís Guimarães, coordenadora de um projeto que implementa turismo sustentável no sul da Bahia. Thaís, primeiro de tudo, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Como é que estão as coisas? Obrigado por conversar aqui com o ouvinte do Partiu Band News. Obrigada, André. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouquinho do que a gente tem feito. São diversas pesquisas e estudos que mostram que, ainda bem, né, as pessoas têm buscado experiências de viagem que, de certa forma, se preocupem com o meio ambiente, né? Eu queria que você começasse falando do que se trata o projeto que você está tocando por aí. É isso, né? Assim, acho que, falando de pandemia, né, e essa questão de ter ficado preso, né, e a oportunidade de ir para um lugar aberto, de natureza, né, era também uma válvula de escape e uma forma de estar viajando com uma
um pouco mais de segurança, né? Então eu acho que isso trouxe no mundo inteiro, né? Todos os indicadores que a gente vê, realmente o turismo de natureza, o ecoturismo, enfim, ele cresceu muito nos últimos tempos. Mas assim, existem vários outros cuidados, né, que precisam ser tomados quando a gente fala de turismo sustentável, turismo responsável, regenerativo. Ele não é um tipo de turismo, né? Esse turismo sustentável, regenerativo, ele deve ser aplicado a qualquer tipo de turismo, né? O turismo de natureza é um deles. E aí, te respondendo, né, do projeto, a CI Brasil, a Conservação Internacional, é uma ONG que atua no Brasil há mais de 30 anos e há mais de 20 ela atua aqui no extremo sul da Bahia, com a agenda ambiental, mas muito com foco nas pessoas, né? Sempre para o bem-estar das pessoas. E o turismo aqui na região não tinha como ficar de fora da agenda da CI. Então, já há alguns anos que a CI vem trabalhando também na agenda de turismo, assim como ela trabalha na restauração florestal, na pesca e outras agendas, mas como que o turismo pode ser feito de uma maneira melhor, né? Como que a gente pode atuar com práticas mais sustentáveis, mais regenerativas, para exatamente conseguir fazer esse equilíbrio, né, do ambiental, do social e do econômico, né? A gente fala muito na sustentabilidade nesses 3 pilares, e eu acho que tudo que a gente vai fazer não dá para deixar de fora nenhum dos 3, né? Então não dá para falar só de ambiental se as pessoas não estão bem, né? E as pessoas não estão bem se o econômico não vai bem. E se o ambiental não for bem, o econômico daqui a pouco também a gente vai ter problema e assim por diante, né? Então, o projeto, ele nasceu dessa iniciativa da CI Brasil, mas de uma forma muito coletiva. Então, a gente tem trabalhado com diversas pessoas, tanto da comunidade, empresários do setor público e do setor privado, né? Para construir uma aliança que fortaleça essas práticas mais sustentáveis, né? E como que a gente pode fazer isso? Porque o como também a gente tem muito chão aí, né, para andar. Até porque não adianta nada a comunidade local estar super consciente, a indústria do turismo, né, os empresários estarem conscientes, se chegarem os turistas e destruírem tudo que vocês plantaram, né? A gente fala que todos os atores envolvidos no turismo, né, seja quem recebe, seja quem visita, precisa ter essa conscientização. E o que a gente fala muito, assim, né, porque é bonito e fácil de falar, mas quando a gente fala de sustentabilidade já é complexo, né? Às vezes o meu conceito de sustentabilidade pode ser diferente do seu. Então, sustentabilidade é muito mais amplo do que só conservar, sei lá, reciclar o meu lixo, né? Tô sendo sustentável. Beleza, ótimo, isso já é legal, mas tem muito mais, né? Uma das questões que a gente trouxe para o projeto foi como tentar nivelar o entendimento sobre sustentabilidade, né? O que é isso e todos os temas que ela percorre. Foi daí também que surgiu a ideia de criar um manual de boas práticas sustentáveis no turismo? Foi. Como eu falei, né, assim, já é um trabalho que tem sido feito aqui no território pela CI há mais de 7 anos, e ao longo do tempo, à medida que a gente foi conversando com muitas pessoas, várias pessoas participaram e continuam participando, né, dessa construção, ela é muito colaborativa, a gente percebeu isso, que a primeira ferramenta que a gente precisava construir era algo que nivelasse esse entendimento, né? É claro que ele é infinito, eu acho que não tem como colocar tudo no manual, mas pelo menos os pontos principais a gente precisava deixar escrito e claro para todo mundo, né? Então foi construído a muitas mãos um manual de boas práticas, que inclusive está lá no nosso site, né, o futuribrasil.com, ele está disponível para qualquer pessoa baixar. Óbvio que a gente também não inventou nada, né, a gente usou vários materiais e outros manuais do Brasil e do mundo, a gente adaptou e deixou ele mais com a cara do território, né, daqui do extremo sul da Bahia. E uma outra coisa que a gente fez super legal, que casa muito com o manual, é uma autoavaliação. Então, todo mundo que entra para a Aliança Futuri, né, para essa iniciativa, ele tem a oportunidade de fazer uma autoavaliação dentro do site também. Ela é densa, assim, a pessoa leva em torno de 40 minutos, 1 hora para realmente responder com calma, e ela passa por todos esses temas fazendo essa reflexão mesmo, assim, cada um desses temas, né, desde resíduos sólidos, tratamento de água, socioeconomia, biodiversidade, como que ele está atuando e onde que ele pode melhorar. Não com o intuito de dar nota ou nada, né? Mas dele autoavaliar mesmo e pensar como pode ser melhor. Um autoconhecimento mesmo, né? Que legal. Assim que terminar aqui a nossa conversa, eu vou fazer, viu? Futuri Brasil. Futuri e no final, futuribrasil.com, se você ficou interessado, tanto para receber o manual de boas práticas sustentáveis no turismo, quanto para entender e conhecer um pouquinho mais desse trabalho bacana que vocês estão fazendo. Pra gente finalizar, Thaís, não posso deixar de te perguntar, você que está
aí nessa região maravilhosa, um dos lugares mais visitados do Brasil. O que você indica? O que você costuma fazer aí em Porto Seguro, Arraial, Trancoso? Então, esse é um dos motivos também do nosso projeto, né? Realmente pensar o fora do óbvio, assim, né? E essa região, ela é incrível na parte terrestre, e é lindo, acho que tem que visitar sim as praias, né, a costa que é linda, mas a gente tem aqui o Parque Pau-Brasil que deu nome ao nosso país, né, e a gente tem um parque nacional que é uma homenagem, né, ao Pau-Brasil, exatamente porque existem diversos, né, inúmeras árvores de Pau-Brasil lá. Muita gente vem a Porto Seguro e não sabe nem que existe o parque, nem que ele pode ser visitado, e lá é possível fazer passeios de bicicleta, ou caminhada, ou tem passeios que vão de 4x4 mesmo, né, então para quem não é adepto à caminhada. E aí a gente tem o Parque do Monte Pascoal, que também é aqui perto. Então, o Monte Pascoal, né, aquele que a gente leu em todos os livros de história, né, que foi o primeiro avistado, e que é território indígena, e que tem o povo Pataxó ali, que faz a subida do monte. Você sobe o monte com os guias do monte, da aldeia Pé do Monte, que é uma aldeia indígena Pataxó. Então, assim, as unidades de conservação, os parques que tem aqui, merecem uma visita. Adorei as dicas e mais uma vez te parabenizo por esse projeto maravilhoso aí no sul da Bahia. Thaís Guimarães, coordenadora desse projeto da CI Brasil. Repito o site, se você ficou interessado, Futuri, com i no final, futuribrasil.com. Muito obrigado, Thaís, e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, André. E nós vamos conversar agora com o André Menezes, que é mestre em artes liberais com foco em administração por Harvard, nos Estados Unidos. E, o que isso tem a ver com turismo, com viagens, com o Partiu Band News? Eu vou pedir para o meu xará André contar um pouco das andanças que ele teve por estados americanos, o que ele passou por lá. Antes de mais nada, xará, que prazer te receber aqui no Partiu Band News. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, André. O prazer é meu. Obrigadão por me ter aqui. Um grande prazer mesmo. A gente vai falar bastante sobre preconceito, sobre racismo, e você, como um homem negro, deve ter muita história triste para contar pra gente, mas Boston é um lugar que tem uma comunidade brasileira muito grande. Você, primeiro, como homem latino, você como homem brasileiro, sofreu algum tipo de preconceito nesse sentido em Boston, em Massachusetts? A minha experiência em Boston, o tempo que eu morei, ela foi bem peculiar, porque eu morei em uma condição de estudante universitário, né? Então, assim, eu convivia muito dentro do campus de Harvard, que é um campus muito diverso. Diverso no sentido, assim, de você ter muitas pessoas de outros países. A gente vai falar ainda, né? Mas eu já viajei muito para os Estados Unidos, quase sempre ou a trabalho, mas quase sempre a trabalho. Então eu conheço muitas cidades, conheço muitos estados americanos, mas eu confesso que, assim, essa minha passagem por Boston, ela foi uma das mais confortáveis nesse sentido. Você dizia que viajou bastante para outros lugares, inclusive estados que a gente sabe que são de maioria esmagadora republicana, né? Estados como Texas, Minnesota, e você pegou, inclusive, o auge do trumpismo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessas histórias tristes, né, para o nosso ouvinte. Eu comecei a viajar muito para os Estados Unidos, ali mais ou menos em 2011, 12. Eu trabalhei na indústria de viagens muito tempo. Eu viajei bastante pelos Estados Unidos. Eu fui para Minnesota, exemplo, né, uma vez, e acho que foi uma das minhas experiências mais ruins, tenho certeza. Foi a experiência mais ruim que eu tive nesse sentido de preconceito. Eu lembro que a gente estava lá, tinha outras pessoas comigo no meu trabalho, a gente resolveu ir num bar ali e tal, e eu lembro de entrar no bar, ver a bandeira do sul, né, dos Estados Unidos, que essa bandeira, ela tem ali uma representatividade muito forte. Na época da abolição da escravidão nos Estados Unidos, foi o sul que não queria abolição, e por isso teve a Guerra Civil. Então eu lembro de entrar nesse bar e tinha essa bandeira gigantesca na parede do bar, e eu lembro que eram vários e vários olhares feios, né, medindo realmente. Todos que estavam no bar eram brancos e eu era o único preto ali. Então acho que foi a vez que eu me senti mais intimidado em um estado americano. Assim, eu realmente vi que eu não era bem-vindo ali, e aí, na época, eu resolvi ir embora, né, porque eu era o único ali, eu não queria comprar aquela briga ali. Nossa, isso é extremamente triste, né? A gente tem acompanhado no noticiário, a gente tem falado na Band News FM, né? O nosso correspondente em Nova York, Eduardo Barão, quase que semanalmente traz algum tipo de notícia relacionada a preconceito, a racismo nos Estados Unidos. Você diria que, André, existem estados a serem evitados por pretos, por negros? Eu não sei se
assim, exemplo, eu não visitaria de novo esse estado, né? Eu não visitaria de novo. A minha experiência foi muito, né, ruim. E eu acho que, diferente do Brasil, assim, a minha percepção que eu tive conhecendo muito lá é que você tem alguns estados e algumas cidades que, por exemplo, votaram no Trump, né? Votaram em massa nele. E que, tipo, realmente existe um preconceito ali e que não é uma coisa muito, assim, implícita, né? É um pouco mais explícita. Por exemplo, eu fui para Dallas também uma vez, eu tive uma sensação estranha em alguns lugares. Eu acho, né, que pessoas pretas, quando vão visitar, têm que tomar mais cuidado, e são cidades muito do interior. Geralmente, cidades grandes, a densidade de pessoas pretas nos Estados Unidos é grande. Então, acho que é mais ficar atento nessas cidades que são mais do interior. Esse é um assunto extremamente delicado, muito, muito importante, mas eu só queria pedir para o nosso ouvinte entender que a gente está conversando também num programa de turismo, mas a gente tem aqui na Band News FM espaço para debater esse tipo de assunto de preconceito, de racismo, em outros programas da rádio. Então, para a gente finalizar, André, eu queria que você falasse, de maneira geral, no turismo, o que você indica para os nossos ouvintes, o que você pode falar para os nossos ouvintes para a gente encerrar o nosso papo. O lugar que eu mais recomendo ir é a cidade de Denver, que fica no Colorado. Não é tão famoso, um destino incrível, é um destino para quem curte montanha, para quem curte verde. De verdade, de todos os lugares que eu já fui para lá, é a cidade que eu mais curti. Obrigado, André. Valeu, André. Obrigado, Xará. Um abraço. Partiu Band News FM com André Coutinho. E a gente vai falar agora no nosso programa sobre um tema que é extremamente importante para quem tem alguém com esse tipo de diagnóstico ou para quem vai receber turistas, viajantes ou vai conviver em algum momento da sua vida de alguma forma com quem tem diagnóstico de autismo. Eu tenho o prazer de conversar a partir de agora com a psiquiatra, pediatra, a doutora Raquel Del Monde, que é especialista em diagnóstico de autistas. Doutora, muito obrigado por conversar com o ouvinte do Partiu Band News com um assunto tão sério e tão importante. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem, André? É um prazer estar aqui para falar um pouquinho de viagens com autistas. Eu queria primeiro que você se apresentasse, por favor, para o nosso ouvinte, como é que você se especializou nesse tipo de diagnóstico? Bom, minha primeira especialização foi em pediatria. Eu atuei na área da pediatria por cerca de 15 anos, até que o meu filho mais velho teve um diagnóstico de autismo. E aí eu reconfigurei toda a minha trajetória profissional, aí eu comecei realmente a mergulhar mais no universo, né, da neurodiversidade, do autismo, e a partir daí eu fui fazer a especialização em psiquiatria da infância e adolescência, e sempre trabalhei com autistas e com neurodiversos também, né, pessoas com TDAH, com outros transtornos. A gente está sendo ouvido por muita gente de perfis diferentes, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço é, o que é o autismo? A gente gosta de dizer que a característica assim, mais impactante do autismo é a heterogeneidade, né? Então, dentro desse termo autismo, nós temos assim, pessoas muito diferentes entre si. Nós temos pessoas assim, que não falam, temos pessoas que falam muito bem, com riqueza de vocabulário, mas que têm dificuldades, né, de se inserir num contexto de interação social. E nós temos pessoas também que têm uma rigidez de comportamento, interesses que são mais restritos, que são repetitivos, que podem ter movimentos, né, diferentes, repetitivos, que nós chamamos de estereotipias. Essas estereotipias também podem ser vocais, então a emissão de alguns sons que aparentemente não têm significado, às vezes para outras pessoas, podem repetir palavras ou mesmo frases de outras pessoas ou que ouviram em filmes, e também são pessoas que podem ter alterações sensoriais. Então uma hipersensibilidade, que pode ser auditiva, pode ser tátil, pode ser do olfato, paladar, enfim, de todos os nossos sentidos, tanto de estímulos externos quanto internos, hipossensibilidades também. Então, as características, embora sejam muito diversas, mas são principalmente ligadas à comunicação, a essa restrição de interesses e às alterações sensoriais.
quem tem diagnóstico de autismo pode viajar, pode fazer tudo? Pode, deve, né? Viajar, eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, passar tempo com a família, então é um momento de lazer, assim, super importante. Então, sim, com alguns cuidados, né? Assim, no geral, todos nós devemos ter cuidados, né, de planejamento para viajar. E quando a gente está viajando com autistas, a gente precisa ter, assim, esses cuidados, assim, de uma forma mais customizada, né, para o autista, mas sim, podem viajar. Vou te fazer uma pergunta aqui, agora falando com quem tem algum relacionamento com uma pessoa com diagnóstico de autismo. Qual o maior erro que essa pessoa pode cometer ao levar um autista para uma viagem, por exemplo? Eu acho que é a falta de planejamento. Embora tenham algumas regrinhas, vamos dizer assim, esse planejamento tem que ser muito customizado, porque autistas são muito diferentes entre si. Então, mesmo a questão de previsibilidade, né, que é uma das coisas que a gente fala bastante, de onde ir, então mostrar com antecedência, ver fotos, saber o roteiro de atividades. Então, toda essa antecipação, previsibilidade, geralmente ajuda os autistas no geral. Mas aí nós temos aqueles com ansiedade também, que não dá para antecipar muito, que às vezes esse roteiro muito antecipado vai causar uma ansiedade excessiva. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho das características daquela pessoa em particular. E parece que demorou para a indústria do turismo se preparar para receber pessoas com diagnóstico de autismo, mas, por outro lado, está se preparando. É essa a percepção mesmo? Eu acho que todos, em geral, com esse aumento de diagnósticos, essa maior conscientização, porque há uns anos atrás ainda se pensava que o autismo era uma coisa rara, né? Quando eu me formei, se falava em um autista para cada 2.500 pessoas, né? Hoje em dia, a gente sabe que nós estamos falando de 2 a 3% da população. Então, o aumento do diagnóstico, né, da nossa capacidade de identificar as características do autismo e o aumento da conscientização, que é isso que está impulsionando as pessoas a se prepararem, saber que não é uma coisa rara, que eles vão receber autistas. De maneira geral, como é que a indústria do turismo, a senhora tem percebido a indústria do turismo para lidar com esse tipo de situação? Nós temos hoje em dia já, por exemplo, filas prioritárias em muitos lugares, então nos parques nós temos leis, né, que equiparam a pessoa autista, a pessoa com deficiência, então tem o direito do embarque prioritário no avião, por exemplo, e nós temos a questão da fila prioritária também, e em muitos lugares tem essa questão de entender a parte sensorial, de já reservar, às vezes, quartos separados que são mais longe do barulho. Então, nós temos tido, assim, esse cuidado de maneira geral. A audiência da Band News FM é uma audiência gigantesca, nacional, então a gente podia aproveitar esse espaço. A senhora identifica no Ministério do Turismo um espaço, ou existe algum, nem que seja um pequenininho, algum lugar ali que tenha uma preocupação com o diagnóstico de autismo ou com os autistas? Não é do meu conhecimento, André, que tenha alguma coisa assim no Ministério de Turismo, nada assim. A gente tem visto essas iniciativas partirem da iniciativa privada mesmo, né? Então, das redes de hotéis, então de algumas redes de cinema, mas assim, não tenho visto algo partir assim de uma instituição pública por enquanto. Que seria super importante, né? A gente aproveitar que tem um governo ainda se iniciando. Doutor, agora para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa conversa, as pessoas que estão em parques, atrações, em hotéis e em atividades turísticas e que porventura vão acabar, né, a senhora falou de uma porcentagem entre 2% e 3%, então vão acabar se encontrando com pessoas de diagnóstico de autismo. O que a senhora pode dizer para essas pessoas? Como lidar? Eu acho que uma coisa importantíssima é a sinalização. A sinalização visual de todos os ambientes, se preocupar com segurança. Então, para autistas em particular, nós temos um processamento visual que a gente chama que é muito apurado, muito bom. Então, sinalizar muito bem os ambientes, ter locais de encontro é uma coisa importante também, né, para lugares abertos, oferecer algum tipo de assistência, então, ter algum tipo de capacitação, algum funcionário que possa se responsabilizar por receber essas pessoas e avisar do que tem, então, quais são as atividades talvez mais adequadas, onde que ela pode encontrar uma fila preferencial. Eu acho que essas são iniciativas importantes. Com relação a outros turistas, e eu vou assim já pedir perdão para a audiência, para a senhora doutora, que eu não sei exatamente os termos mais adequados, mas se porventura ela estiver de repente numa fila de uma atração ou em algum lugar com aglomeração de pessoas e uma pessoa com diagnóstico de autismo, desculpa, não sei se é esse o termo, tiver algum tipo de crise, qual a melhor forma de lidar
com essa, de novo, não sei se é o termo, crise? Sim, é uma boa pergunta, né? A gente tem as crises, né? E nós temos geralmente 2 tipos de crise, que geralmente é ocasionada por sobrecarga mesmo no autista. Então, é ocasionada às vezes ou por questões sensoriais, que ele não está suportando do ambiente, por questões físicas, então cansaço, fome, sede, pode ocasionar uma crise. E quando nós temos essa crise, o ideal é que as pessoas apenas fiquem ao lado, sem tentar argumentar, sem nenhum tipo de tentar conter ou ameaçar ou nada, porque durante a crise não adianta nenhum tipo de argumento, a gente tem que oferecer segurança, tanto para autista quanto para outras pessoas. Então, por exemplo, se é uma crise mais externalizante, que a gente chama de meltdown, então a criança grita, chora, às vezes procura, assim, bater no que está por perto e que possa representar um risco, por exemplo, para as outras crianças, nós podemos pensar em retirar outras pessoas do local e oferecer segurança para aquela pessoa que está em crise, só lembrando, estamos aqui para ajudar, mas não é para tentar, fazer com que essa crise para, porque isso é ineficaz. A gente só oferece segurança, oferece a certeza de que tem alguém ali para ajudar. Apenas isso. Mas um ponto que você falou que eu acho importante também, muitas pessoas, quando tem autistas, por exemplo, indo em filas, né, prioritárias, e não tem nada, a gente diz que é uma deficiência invisível, não tem nenhum marcador externo, como, por exemplo, tem uma pessoa com deficiência física. Então, muitas vezes essas pessoas, elas recebem tratamentos aversivos, né, dos outros que não entendem porque está na fila. É importante dizer que pode existir uma sinalização também. Então, tem o uso do colar de girassol ou o colar que tem o símbolo do autismo, que pode identificar essas pessoas, e também, às vezes, a pulseira, crianças pequenas que às vezes são não oralizadas, elas ainda não falam, então ter uma pulseira com os dados da criança, até caso corra, se perca dos pais, então também é uma sinalização importante, é um cuidado também da família em ter essa sinalização. E para a gente finalizar, queria que a senhora se dirigisse às pessoas que têm, ou que conhecem, ou que convivem, mesmo que tenham pessoas próximas com um diagnóstico de autismo, a importância de viajar, de olhar novos mundos, novas experiências. Eu imagino que seja algo extremamente importante, né? É importante e é saudável para todo mundo, né? É importante, é saudável, é um tempo de conexão com a família, é um tempo de conhecer coisas novas, de reforçar interesses, às vezes, que o autista tem em determinado assunto. Então, assim, é importante, claro, ter cuidado de escolher um lugar onde as atividades vão ser prazerosas, né, para o autista. É importante a gente adequar um pouquinho as expectativas, saber que vai ter que manter um pouco da rotina, que vai ter que ter os intervalos, que vai ter que levar, às vezes, objetos de conforto para o autista, ou alguns dispositivos, né, para melhorar a parte sensorial, mas que esse pouquinho de planejamento vale muito a pena para criar memórias para o resto da vida. Doutora, agora sim, para a gente finalizar, como é que chama o seu filho e qual o lugar preferido, que lugar do Brasil ou do mundo que ele mais curtiu de viajar? O meu filho é Bruno, agora ele já está com 24 anos e o lugar preferido dele ainda é praia, viu? Ele gosta muito de praia, quando está em praia ele quer tentar fazer todas as atividades que existem, gosta de surfar, gosta de tentar de tudo que tiver ali. Que legal, um grande abraço para o Bruno, eu agradeço demais aqui, esse é um assunto super amplo, como eu disse, super importante, mas o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Pediatra Raquel Del Monde, especialista em diagnóstico de autistas, conversando com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, doutora. Eu que agradeço. E por hoje é só. Lembrando que você pode escutar o Partiu Band News quando e onde quiser. Procure pelo programa nos principais tocadores de podcast. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. Que tal acompanhar os nossos bastidores de viagens? Afinal, cadê o Coutinho? Dê uma passada lá no meu Instagram, @cadeocoutinho. O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. Semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.